Hoje nós vamos começar uma nova série, a série de Atos. Tem o banner da série de Atos? Oh, glória! Queria mandar um abraço para os irmãos que estão na internet enquanto isso. Gislene, Débora, seu Carlos, Sidney, Poliana, Zilda, um grande abraço para vocês que estão na internet. Irmãos, voltei, né? Depois de um tempão, eu fico um tempo aí, janeiro eu passei aí vocês ficaram pediram para mim ir embora, agora o pastor Nelson deixou eu voltar. Amém? Ai, Jesus. A gente vai começar a nova série de Atos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, vamos ler do 1 ao 10. Ou ao 10, só ao 10. Então vamos lá, vou ler com vocês no telão. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: "Olhe para nós." E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: "Não possuo prata nem ouro, mas tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda." E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé, e começou a andar. Logo, em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, que aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Amém? Só até aí. Glória a Deus. Hoje o tema da palavra é necessidade ou prioridade. E você vai me entender por quê. Vai ser uma palavra simples, objetiva, rapidinha. O Senhor falou tremendamente comigo e normalmente nós costumamos nos mover pelas nossas necessidades e não pelas nossas prioridades. Porque nós somos afobados. Nós queremos para ontem. Então, vamos lá. Na etimologia da palavra necessidade, ela tem origem no latim, necessitas, que significa carência, falta. A raiz necessitas vem do latim necesse, que significa o que é inevitável, indispensável. Então, necessidade é uma coisa que você tem falta, correto? É uma coisa que está faltando na sua vida. É uma coisa que você precisa. No momento. Agora vamos para a prioridade. Na etimologia da palavra prioridade, ela tem origem no latim também, prioritas, que significa antecedência ou anterioridade. Essa palavra, por sua vez, vem de prior, que significa o que vem antes, ou primeiro. Ou seja, a sua prioridade é o que vem primeiro. A prioridade é maior que a sua necessidade. Essa ânsia que você tem de resolver o seu problema para amanhã, muitas vezes não é a sua prioridade.
Como diz o ditado, primeiro vem o primeiro. Correto? Então vamos lá. No versículo 1, o coxo chegou, o coxo ele foi levado ao templo pela necessidade. O que diz no versículo 1? Pode colocar? Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, versículo 2. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Então ele foi levado para lá. Algum amigo falou assim: eu vou atender a sua necessidade. Ele não conseguia trabalhar porque ele era aleijado. E aí o cara falou: não, vou te ajudar. Levou ele lá para atender a necessidade dele. O coxo ele foi levado ao templo pela necessidade, porque ele precisava de dinheiro, de recurso. E nós também somos assim. Normalmente, nós só viemos para a igreja quando nós estamos precisando de alguma coisa. Normalmente, quando está tudo bem na sua vida, está tudo legal, a primeira coisa que você abandona é o Senhor. Quando a sua necessidade está suprida, você esquece da sua prioridade, que é o Senhor. O coxo só foi ao templo porque ele precisava de algo. Não seja como o coxo. Não venha aqui só para pedir. O Senhor não é seu amigo rico, que tudo que você pede Ele tem que te dar. Seja grato a Ele, porque você acordou, porque você tem saúde, porque você tem onde dormir, porque você tem uma família, porque você tem um carro. Mas nós nunca estamos satisfeitos com nada. Eu tenho uma casa, mas eu queria estar em outra. Eu tenho um carro, mas não queria ter esse carro, eu queria ter um outro. Irmão, você viu que tanto de gente que tem dentro do ônibus? Seu carro está ruim, vai para o ônibus, irmão. Sua casa está ruim, pensa 10 anos atrás na sua vida, não está melhor hoje? Então não se mova pela necessidade. A necessidade te tira do centro, e o centro é Jesus. A gente só vem quando precisa de alguma coisa. E o coxo tinha alguém que te ajudava a chegar até a igreja. Normalmente a gente tem alguém que, quando a gente está precisando, não, vai lá na minha igreja, vai lá na igreja. Mas normalmente essa pessoa, ela só consegue atender a sua necessidade. Quem vai atender a sua prioridade é o Senhor. Então, quando você vem para a igreja achando que aqui só tem super crente, não, irmão. Aqui tem gente que vai falhar, tem gente que vai errar, tem gente que vai pecar e é normal. Aqui, ninguém é perfeito. Todo mundo aqui vai ter uma falha. Vai ter um calcanhar de Aquiles, né? Como diz. Vai ter uma pontinha. Então não venha para a igreja achando que, não, eu vou para aquela igreja que é perfeita. Não é, irmão. Não é. Quando você vem para o Senhor, você tem que colocar os olhos no Senhor. E não nos homens que estão aqui na frente. O que te mantém de pé é o Senhor, não as pessoas. Porque as pessoas são passíveis de falhas, as pessoas são passíveis de erros. Ou só porque é um pastor não pode errar. Só porque é um ministro não pode errar. Não é assim, todo mundo erra, e é normal. E a pessoa te ajuda na sua necessidade, a chegar na casa do Senhor, para que ela possa ser atendida. No versículo 3, o coxo viu que Pedro e João estavam indo ao templo e pediu uma ajudinha. O coxo viu Pedro e João e falou: hoje eu bato a minha meta. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você chama atenção. Sempre vai chegar alguém para falar, para se queixar para você. Verdade ou mentira?
Quando você está cheio do Espírito Santo, muitas vezes não tem nem intimidade com a pessoa. Ela chega para você e começa a resmungar e você fala, vamos lá então. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Tinha acabado de passar pelo Pentecostes. Imagina, eles chegando na porta do templo, o coxo olhou e falou, irmão, tô feito. 2 homens bonitos desse, resplandecente, cheio de poder, com certeza eles vão me olhar aqui e vão me dar um dinheirinho. Aí que está a hora, quando a pessoa chega para você, você tem que ter uma palavra. Muitas vezes as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, mas quando você está cheio do Espírito Santo, você confronta. E isso eu sempre converso com meu pai, com a minha mãe, com outros amigos. Hoje em dia, as mega igrejas, elas não confrontam você. Você entra, você sai e não tem transformação de vida, não tem mudança, ninguém sabe quem você é. O pastor não cuida de você. Você quer transformação de vida, irmão? O evangelho é você morrer para a sua carne, para que Cristo possa reviver você. E não, pode fazer o que você quiser, tudo bem. Não é assim, você sabe que não é assim. Você vem como você está, mas o Senhor vai te incomodando e você vai mudando. Senhor, eu estou falhando aqui, então eu vou melhorar nessa área. Senhor, eu estou falhando aqui, então eu vou melhorar nessa área. Evangelho é transformação de vida, mudança de caráter. Onde o ladrão deixa de ser ladrão, onde o assassino deixa de ser assassino, onde o adúltero deixa de ser adúltero. Isso é o evangelho. É mudança, é transformação. E o coxo viu, ele falou, estou bem, hoje eu vou me transformar aqui. Versículo 4. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse, olha para nós. Normalmente, quando a gente está precisando de uma necessidade, as pessoas do mundo ignoram. Normalmente, ninguém tem uma palavra, ninguém tem um abraço, ninguém tem um sorriso, ninguém tem empatia. Quando nós estamos no lugar do coxo, nós estamos no chão, normalmente somos desprezados, muitas vezes pela própria família, próprios amigos, porque você não tem nada o que oferecer. Mas quando nós estamos do outro lado, quando nós estamos cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, as pessoas ao nosso redor sempre esperam alguma coisa da gente. Ela sempre espera mais, ela sempre espera que você pode ajudar ela, sempre espera que você tenha uma palavra, sempre espera de alguma coisa. Um sorriso, um conforto. Quando eles olharam o coxo, eles estão expondo a necessidade do coxo. Põe no versículo 5, por favor. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então criou uma expectativa no coração dele. Nós muitas vezes colocamos a nossa expectativa em pessoas, no marido, na esposa, no trabalho, no médico, mas a nossa expectativa tem que sempre estar no Senhor. E quando alguém colocar expectativa em você, esteja lá para ajudar a pessoa. Não estou falando para você fazer o papel de Deus, que não dá. Mas eu estou falando para você indicar o caminho. Você indica o caminho. E a pessoa segue se quiser. O coxo, ali o Pedro e João, eles
viram a necessidade. E ele falou: Pedro, eu preciso de dinheiro. Eu não consigo andar, eu não tenho trabalho. Eu preciso comer, preciso sustentar minha família, mas eu não consigo trabalhar. Olha aqui, João, minha perna não dá para... Muitas vezes nós somos o coxo. Senhor, estou sem dinheiro, Senhor. Minha casa está caindo, Senhor. Estou cheio de dívida. Porque meu carro, porque isso, porque aquilo, porque a doença. Meu Deus. Versículo 6. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Naquele momento, Pedro e João não olharam para a necessidade dele, porque a necessidade dele naquele momento era dinheiro. Ele falou: vou te dar uma coisa que você nem sabe que você precisa. Eu vou te dar uma coisa, eu vou te mostrar a prioridade da sua vida. O que é melhor? Receber uma esmola ou andar? Naquele momento, Pedro e João falaram assim: eu não quero saber da sua necessidade. Eu não quero saber se você está passando fome e você precisa levar de dinheiro para sua casa. Não. Eu quero saber de você ficar em pé. Levanta e anda. É isso que o Senhor quer fazer com você. Eu não quero saber o que você está passando. Eu quero saber de te deixar em pé. Eu que vou te sustentar. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Não resuma, Senhor, a somente me dá, me dá, me dá, me dá. Ele é muito mais que isso. Ele não morreu na cruz para você ficar pedindo coisa para Ele. Ele não foi chicoteado para você ficar pedindo coisas para Ele. Ele não foi humilhado para você falar assim: eu quero trocar de carro todo ano. Não foi para isso. Ou o seu Senhor se resume a isso? É isso que se resume o seu Senhor? Quero ter um salário de 5.000 e tá bom? É isso que se resume o seu Deus? Só me dá? Meu Deus é muito mais que isso. O meu Senhor é muito mais que isso. A palavra diz que tudo isso aqui vai passar. Mas as palavras não passarão. Ele é eterno. Ele quer dar uma vida eterna, Ele quer dar um caminho bom para nós. E não só saber de trocar de carro ou de viajar. Irmão, é legal tudo isso, é bom ter uma casa boa, um carro bom, viajar é bom, ter dinheiro é legal. Mas o nosso Senhor não se resume a isso. O nosso Senhor se resume em transformação de caráter, mudança de vida. O nosso Senhor não se resume nisso. Nosso Senhor, Ele reconstrói famílias. Ele tira pessoas das drogas. Ele salva vidas. Ele é inexplicável, Ele é grande, Ele é poderoso. Naquele momento, Pedro e João não falaram: coitadinho do coxo, ele precisa de um dinheirinho, não. Ele não olhou com dó para o coxo. Ele olhou para o coxo com autoridade. Falou: coitadinho, é um inválido, é um PCD. Não. Ele falou assim: coxo, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho o poder do Espírito Santo. E você vai ver a sua prioridade, você vai conseguir atingir a sua prioridade hoje.
Naquele momento ele apresentou a prioridade do coxo, que era andar. O coxo nem sabia que ele podia conseguir fazer isso. O Senhor está falando, você vai conseguir, você vai chegar a coisas que você nem imagina, muito além. A Bíblia diz, pois eu sei os pensamentos que eu tenho sobre ti, diz o Senhor. Pensamentos de fazê-los prosperar, pensamentos de fazer o bem. Então, se seu pensamento vai até aqui, irmão, desculpa eu te falar, o Senhor pensa muito mais sobre você. O Senhor, Ele acredita tanto em você que você nem acredita, que você nem imagina. Se você soubesse o tanto que o nosso Senhor acredita em você, o quanto Ele já depositou em você, é só você acessar, irmão, você acessar no reino. É melhor andar do que pedir esmola. Peça para o Senhor hoje, se você não sabe qual é a sua prioridade, peça para o Senhor te mostrar a prioridade. Nem o coxo sabia que a prioridade dele era andar. Então não apresente ao Senhor a sua necessidade. Fale para o Senhor, Senhor, que eu possa chegar à minha prioridade. Qual que é a sua prioridade? Minha família nos caminhos do Senhor. Minha mãe, meu pai, meu filho no caminho do Senhor. Minha esposa no caminho do Senhor. Qual que é a sua prioridade? O versículo 7 diz assim: e segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Após eles apresentarem a prioridade para o coxo, eles ajudaram a ficar em pé. Jesus não vai te colocar em pé e vai falar, sai correndo. Jesus, Ele vai te colocar em pé, vai te ajudar e vai seguir com você. E quando alguém pedir ajuda para você, você vai colocar a pessoa em pé e vai ajudar a pessoa. Seguraram ele, puxaram ele para cima. Você apresenta para as pessoas a prioridade que é Jesus. Falou, você está passando uma dificuldade nesse momento. Mas eu vou te apresentar a prioridade para a sua vida. O meu Senhor. E essa pessoa vai seguir na fé com você. Mas quando essa pessoa cair, irmão, não aponte, não humilhe, não julgue. Não. Levante ela novamente. Nós já tivemos na lama e nós sabemos como é difícil sair. Quando a pessoa começar a caminhar com você, ela cair e fala, não, irmão, vamos de novo, mais uma vez. Quem faz muito isso? Pastor Nelson. Tem uns irmãos que eu falo, pastor, de novo vai. Ele é. Eu falei, é que você é o que é o pastor, porque se fosse eu, já tinha largado. Ele falou, eu só largo quando o Senhor manda. Não aponte, não julgue. Porque do mesmo jeito a pessoa caiu, nós podemos cair também. E alguém vai nos tirar de lá. Você aponta a prioridade e fala, irmão, estou aqui, estou com você. Estamos juntos. Vamos seguir junto. Pedro e João colocaram ele de pé e seguraram ele. Até ele conseguir andar sozinho. Não largue. Mateus 6,33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a sua prioridade é o reino de Deus. E todas as suas necessidades vão ser supridas. É isso que está falando Mateus 6,33. Busque a sua prioridade, é o reino de Deus, é a justiça do Senhor. E todas as suas necessidades vão ser atendidas.
A conta de luz que está atrasada vai ser atendida. O carro que você quer trocar vai ser atendido. Seu emprego melhor vai ser atendido. E não é todas as outras coisas e depois vou buscar o Senhor. Não. Senão ia ser a primeira necessidade, mas a necessidade não é o mais importante. Em Mateus 4,4, Jesus foi levado ao deserto. Ele estava de jejum, 40 dias de jejum. E lá, o inimigo foi tentar ele. O inimigo falou assim: Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo expôs a necessidade de Jesus. Você está com fome, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus mostrou a prioridade dele. A prioridade dele não era comer, era servir ao Pai. Jesus falou para o inimigo, não, a minha necessidade não é o mais importante. Ele estava falando assim, eu sei quais são as minhas necessidades, mas a minha prioridade é agradar ao meu Pai. Não troque a sua prioridade pelas necessidades. O que vai mudar a sua vida é a sua prioridade, é o Senhor. Porque as necessidades vão passar. Queria chamar o pastor Nelson. As necessidades passam, mas o Senhor, Ele é eterno. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.